Olá, meu nome é Miguel. O estado ovariano pode ser determinado por fase folicular e lútea. No caso, na égua, na vaca, na ovelha e na cabra, né? Fase folicular e fase lútea. Uma fase que tem folículo e uma fase que tem corpo lúteo. O estado ovariano é dificilmente determinado em fase de estro e não estro na porca por dificuldade de detectar o estado ovariano, ou seja, nesses animais aqui, na égua, vaca, ovelha e cabra, a gente consegue fazer uma ultrassonografia nesses animais e detectar no ovário se tem um folículo, se tem um corpo lúteo. Na porca existe uma dificuldade por questões anatômicas de acessar os ovários da porca para determinar em qual fase que ela se encontra. Na cadela e na gata, o estado ovariano pode ser determinado por realização da citologia vaginal, né, pelo efeito do estrogênio. Dosagem de progesterona plasmática também é outra forma, ou seja, é feito uma introdução de uma escova ginecológica, né, pela vulva e vagina da cadela, é feito um esfregaço em lâminas e no laboratório, de acordo com a conformação das células vaginais que são coletadas pela escova ginecológica, a gente pode determinar em qual fase do estro que a fêmea se encontra. Ou então a gente faz a dosagem de progesterona, ou seja, coleta de sangue dessa fêmea, da cadela, e mensuração dos níveis de progesterona. Porque na cadela, alto nível de progesterona é associado ao estro, porque é a progesterona que promove o estro em cadelas. Se o corpo, em respostas em relação ao corpo lúteo, né? Se o corpo lúteo puder ser identificado, pode-se afirmar que há uma atividade ovariana, ou seja, se tem formação de corpo lúteo, né, se tem uma estrutura lá que a gente pode identificar que seja o corpo lúteo, é porque teve crescimento folicular, teve ovulação e teve a formação do corpo lúteo. Então existe uma atividade ovariana. Então, se eu fizer uma ultrassonografia em uma égua, né, nos ovários dessa égua, identificar um corpo lúteo no ovário, eu posso determinar que essa égua está tendo um ciclo estral, ou seja, teve ovulação e teve formação de corpo lúteo. O corpo lúteo representa o resultado do crescimento folicular e ovulação. E a gente tem algumas fases diferentes. A gente tem o estro, né, que é a fase de folículo antral, folículo pré-ovulatório ou de Graaf, que produz estrógeno, altos níveis de estrógeno, né? A fêmea ela aceita a cópula, ela aceita a presença do macho. Aí tem a fase do metaestro, que é a fase entre a ovulação e a formação do corpo lúteo. Então é entre essa fase aqui de ovulação e a formação do corpo lúteo. O diestro é a fase que tem um corpo lúteo no ovário e esse corpo lúteo ele é ativo. Como que eu sei que ele é ativo? Se eu mensurar a concentração sérica de progesterona, que é produzida pelo corpo lúteo, ela tem que estar num nível adequado para aquela fêmea que está com o corpo lúteo ativo. E o proestro é o momento antes de começar o estro. Então aqui a gente tem a estrutura que a gente mostra, o hipotálamo, né, essas estruturas estão no cérebro do animal, são porções do cérebro que produzem hormônios, aqui o hipotálamo, produz o hormônio GNRH, que comunica-se com a hipófise anterior, essa é a hipófise anterior, ela produz o LH e o FSH, que são as gonadotrofinas. Essas gonadotrofinas, elas promovem o crescimento folicular e o LH, a ovulação. Nesse momento que está tendo crescimento folicular, as células da teca e granulosa produzem o estrógeno. O estrógeno, ele faz um feedback positivo no hipotálamo, ou seja, aumenta a liberação de GNRH, estimula bastante a produção de gonadotrofina, que é bom para o crescimento folicular. No entanto, no mesmo momento, ele causa um feedback negativo na hipófise anterior,
para a produção de FSH, ou seja, aumenta mais a produção do LH. Por quê? Porque o LH é que é o hormônio que vai ser o responsável pela ovulação. Então precisa de uma concentração muito alta de LH e de FSH nem tanto. Então tem esse controle. E aqui a gente divide nessa linha do tempo aqui as fases, né? Então a gente tem aqui o diestro, que é com altas concentrações de progesterona, com o corpo lúteo produzindo progesterona, e os outros hormônios em níveis séricos mais baixos. O proestro é quando o nível de progesterona diminui, o estrógeno vai aumentando, o FSH, LH vai aumentando. O estro, o estrógeno está lá no alto, o LH está lá no alto e o FSH ele está também com concentrações mais altas, mas nem tanto quanto os outros dois. E o metaestro é quando vai começar a produzir a progesterona para depois voltar no diestro de novo. Esse é o ciclo estral, porque nesse momento aqui, ó, depois do estro ou no estro, ocorre a ovulação, a liberação do ovócito. Então aqui eu tenho fase folicular e aqui eu tenho fase lútea, do corpo lúteo.